A novidade de hoje é de que as decisões de Alexandre de Moraes, elas foram feitas a partir de relatórios produzidos por um órgão, né, que o Alexandre de Moraes é o presidente, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Dentro desse Tribunal Superior Eleitoral, um grupo criado pelo Edson Fachin, um delegado da Polícia Federal encarregado em monitorar as redes. E muito do que o Alexandre de Moraes tomou de decisão foi através dessa investigação feita dentro do Tribunal Superior Eleitoral, nas mãos de um policial federal. Isso invalida as decisões de Alexandre de Moraes por ter sido um órgão dentro do Tribunal Superior Eleitoral, Josias? Não, não invalida as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Durante o processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral teve que se equipar, porque nós vivemos uma eleição em meio a uma guerrilha de desinformação que levou o Tribunal Superior Eleitoral a tomar as suas precauções, né? Você se lembra, Fabíola, que havia um bombardeio das próprias Forças Armadas, né? Forças Armadas convidadas a colaborar na fiscalização das urnas, sobre o pressuposto de que ajudariam a neutralizar as mentiras que o bolsonarismo espalhava sobre a rigidez do sistema eleitoral. Os militares acabaram conspirando a favor das mentiras do Bolsonaro. E as redes sociais compunham esse cenário. Então, o tribunal se equipou, fez lá o seu próprio sistema de controle das redes, e esse sistema de controle interno municiou o tribunal para tomar as suas decisões. Agora, é preciso que, passada a emergência, que o tribunal informe, olha, isso daqui vai ficar, isso daqui vai ser alterado, consideramos essa experiência válida. Então, nada disso invalida o que foi decidido. O que é necessário a essa altura, porque nós estamos novamente, o judiciário está novamente sob ataque, o TSE, o Supremo. Então, o Supremo precisa demonstrar que as suas decisões, elas não foram tomadas de afogadilho ou para perseguir A ou B, elas foram tomadas porque era necessário, num ambiente de ameaça à democracia, as providências foram necessárias e foram todas elas bem fundamentadas, né? Então, isso é que o tribunal tem que fazer nesse momento. E se nós formos verificar, há um método nessa sociedade tácita, não declarada, que se estabeleceu entre o proselitismo do bolsonarismo e o oportunismo do Elon Musk. O Bolsonaro e os seus devotos, eles estão surfando as ondas produzidas pelo bilionário da Rede X, com um propósito deliberado. Eles querem grudar no Alexandre de Moraes os mesmos rótulos que o próprio Supremo Tribunal Federal colou no Sérgio Moro. Então, eles estão promovendo um processo de lavajatização do Alexandre de Moraes, um juiz superpoderoso que se converte em xerife geral da República e adota um punitivismo baseado em interpretações extravagantes da legislação. Esses são os rótulos que o bolsonarismo, nesse momento, tenta grudar no Alexandre de Moraes. E é preciso que o ministro demonstre que as suas decisões são, de fato, fundamentadas. Muitos processos e inquéritos estão sob sigilo. Agora, o material está aí à disposição. Tudo o que se dizia de Lava Jato está agora a se afirmar em relação aos inquéritos conduzidos pelo Alexandre de Moraes. Delação de pessoas presas, é o caso do tenente-coronel Mauro Cid, que foi solto depois de delatar, as tão propaladas prisões preventivas alongadas, muito criticadas por ministros como Gilmar Mendes. Está aí o Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, preso desde agosto do ano passado. Já lá se vão 8 meses, como se o Alexandre de Moraes estivesse pretendendo obter mais uma delação. Muitas medidas sob sigilo. Esse material que foi divulgado aí, graças ao vazamento promovido lá pelos trumpistas do Congresso norte-americano, na parceria que estabeleceram com o Elon Musk, esse material ele está também crivado de insinuações.
como se o Alexandre de Moraes estivesse censurando perfis nas redes sociais. E o ministro disse, olha, divulgaram só os atos que determinam as providências às plataformas digitais, mas não as decisões que foram bem fundamentadas. Mas aí o Supremo diz isso, mas não divulga as decisões. E não há nenhum óbice a essa altura para divulgar, não tem investigação que seja prejudicada pela divulgação massiva de todas as decisões que foram tomadas pelo Alexandre de Moraes, quantos perfis foram bloqueados, por que continuam bloqueados, quais são as fundamentações exibidas, esgrimidas pelo ministro nas suas decisões, nada disso veio à tona. Então, é uma tentativa meio falaciosa do bolsonarismo de confundir as coisas. Agora, o Supremo não se ajuda, o ministro Alexandre de Moraes tampouco. Então, é preciso que o Judiciário veja o que está acontecendo e modifique a sua estratégia, Fabiola. O Josias, o risco, até um assunto que o Thales estava refletindo aqui, eu também queria te ouvir sobre esse assunto, de cair na armadilha bolsonarista, né? E aí é muito interessante, pela experiência de vocês como jornalistas, de como esse jogo ele está sendo muito estratégico feito pelo bolsonarismo, né? E qual o risco, por exemplo, da imprensa, o risco do Supremo, o risco da política, porque cada um aí está com um discurso, né? Em qual discurso não cair, né? Como olhar com as coisas sem ter um viés específico. Então, por exemplo, o que eles estão querendo dizer? Há uma ditadura, a liberdade de expressão no Brasil está em risco. Tá em risco. Há uma ditadura, né? Eu acho que esse ponto é muito importante, né, Josias? Não há ditadura, não há risco de coisa nenhuma. O que há é muita mentira. A melhor forma de lidar com a mentira é por meio da verdade, da propagação da verdade. E o que está acontecendo agora? Houve um vazamento oportunista lá, feito no Congresso americano, por deputados trumpistas que receberam material sigiloso do ministro Alexandre de Moraes, da plataforma X, do Elon Musk. Muito bem. Aí o Supremo divulga uma nota. Nessa nota, o Supremo diz, basicamente, que o material divulgado não traz decisões fundamentadas, as decisões que determinaram a retirada de conteúdos ou perfis nas redes sociais. E o outro argumento do tribunal é que todas as decisões tomadas pelo Supremo, elas são fundamentadas, conforme está previsto na Constituição, e as partes, as pessoas que são afetadas pelo processo, elas têm acesso a essa fundamentação. Essa manifestação do Supremo, no contexto que nós estamos vivendo, ela é inútil, porque ela não extingue a maledicência. E chega a ser uma manifestação insignificante mesmo, porque ela se esquiva de abordar o essencial. Você tem um grupo de trumpistas nos Estados Unidos tentando aproveitar esta confusão bolsonarista no Brasil para alfinetar o Joe Biden lá, em benefício do Donald Trump. Aí dizem, olha, o caso brasileiro, há uma censura no Brasil e o Biden não está tomando nenhuma providência, está assistindo a tudo inerte. E, evidentemente, a divulgação fica muito nítido da parte dos trumpistas lá, o objetivo é atingir o Biden, né? E tem o Elon Musk, que deu o material, que produziu esse relatório enorme, 541 páginas, e aí o objetivo do Elon Musk é animar ali a rede social dele, que está em descenso, e ajudar o bolsonarismo, né? O que é que tinha que fazer o Supremo num contexto desse? Era divulgar tudo. A melhor forma de se imunizar contra essa politicagem lá dos aliados do Trump e a mentira aliada aqui do bolsonarismo é a transparência. Então, essas decisões do Alexandre de Moraes, até estava escrevendo sobre isso ontem, elas precisam da luz do sol, elas reclamam, elas exigem a luz do sol. E a maior caridade que o Supremo Tribunal Federal poderia fazer a si mesmo e ao ministro Alexandre de Moraes é a promoção aí de uma exibição ampla e restrita de todas essas decisões, com as fundamentações que levaram a bloqueio de perfis em redes sociais, a suspensão de postagens. Então, tem
um ministro, até um sujeito progressista, Fabíola, que compôs a Suprema Corte nos Estados Unidos, de 1916 a 1939, o sujeito se chamava Louis Brandeis. E ele tinha uma tese, uma frase que se aplica muito ao cenário atual, que ele dizia que a luz do sol é o melhor detergente. Nesse momento, para limpar essa sujeira que o bolsonarismo, o Elon Musk tentam acomodar sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, confundindo decisões judiciais com censura, a melhor forma de reagir a isso tudo é expondo as decisões à luz do sol. Não há nenhuma razão específica, nenhuma justificativa para que essa exposição não seja feita. Então, eu diria a você que, para não cair nas armadilhas, a melhor vacina é a verdade, a transparência, iluminar as decisões do Supremo, de modo a mostrar, olha, está aqui, as decisões foram essas, a fundamentação foi essa. E aí nós vamos discutir, não mais a partir de politicagens, de vazamentos oportunistas, mas a partir dos fatos. Se as decisões ficarem em pé, está tudo bem. Vamos